version, so I'm gonna tell you how it is. My rapture train, I was sleeping in my dream. God showed me the clock and I woke up. I was like, whoa. In the dream, not when I was sleeping and dreaming about it. In the dream, the little thoughts I was thinking about. You woke up in your dream when Jesus showed you a clock? Yes? What time was it in the clock? It was 12 hours. About to be the time for the rapture. You knew it? It was about time to be for the rapture? Yes. Okay. And then Then God said, do not be afraid. I'm the Messiah. I will show you this. And he showed me that. to show you the clock? Okay. And what else did he show you? And then he left and I went back to sleep. It was very close to the rapture. Okay. Then God went back. I will show you the clock again. Then it was time for the rapture. It was 11:59. It was the 58, the hour of the 12. I see. Very close, very close. Then I woke up, the trumpet sound. I know that God showed me the clock, and that he bring us to heaven. The trumpet sound like this. Boom, 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 boom. Then we switch up to heaven. The ones who believe in God. Whoosh, 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 whoosh. All the rest of the evil people were left behind. We were in heaven. Our clothes went up to heaven, just like we disappeared. And our clothes were in the beds. We were sleeping. Then we had robes instead of shirts or clothes. What color were they? They were white as Jesus and the other angels. Okay. And God gives us the crowns. He was thinking of taking a walk with us. And then it was beautiful in heaven, and we stayed there forever. Eu confesso que quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, ele mexeu muito comigo e falou muito ao meu coração. Eu creio que Deus, ele fala através de sonhos. E quando vem de uma criança, eu acho que pega mais, né, com a gente, porque você vê a pureza, né? Enfim, a riqueza de detalhes que ela traz ali do sonho, do que ela lembra. E eu só sei que Jesus está voltando e que ele está preparando a sua noiva. E ele vem buscar uma noiva pronta, né? Que está preparada, que é prudente. Enfim, eu decidi vir testemunhar hoje um sonho que eu também tive, que Deus falou muito comigo. Nesse sonho, eu via Jesus sobre as nuvens e ele vestia um manto branco e ele tinha uma coroa reluzente de ouro com pedras. E ele estava muito longe, lá no céu, e eu estava na terra aqui, estava um caos, e tinha um vento muito forte que me cercava, que parecia que ia me envolver. E eu estava desesperada, o mundo estava um caos, e eu vi, sabe, Jesus assim sobre as nuvens, e ele me viu também, ele me olhava, e ele tinha um olhar assim de preocupação, sabe, e um sorriso ao mesmo tempo. Sabe, eu só vi o amor e o cuidado dele. Eu ficava olhando pra ele, tipo, já pode me salvar, né? Tipo assim. E, enfim, no olhar dele, no sorriso dele, eu tinha um discernimento de que era como se ele me dissesse que ele queria me salvar e que ele podia fazer isso, tipo, muito rápido. Mas isso dependia do meu verdadeiro arrependimento. Enfim, eu não entendi nada, eu ficava olhando pra ele, tipo, e gritando o nome dele, tipo, Jesus, Jesus. E aqui tava um caos, e aquele vento que, nossa, parecia um tornado, um furacão em volta de mim. E tinha uns vultos pretos, assim. E eu tava com muito medo, óbvio. Mas eu olhava pra ele, sabe? Ai, isso mexeu muito comigo. E no meu coração eu sentia, assim, uma tristeza, sabe? Conforme eu olhava pra ele, pro semblante dele, eu sentia o peso de passar a eternidade longe dele, separada de Jesus. E eu acho que isso pesava muito mais do que o medo
e a preocupação do que ia acontecer comigo enquanto aquele vento me envolvia. Enfim, isso não era nada comparado ao peso de estar separada de Jesus. Sabe, era como se tivesse uma distância muito grande entre eu e ele, mas ele me via e eu via ele. Ai, enfim, eu acordei desesperada. Totalmente desesperada. E foi bem duro pra mim. Eu fiquei meio em choque, aliviada de ser um sonho, porque era muito real pra mim. E a partir daquilo, né, é óbvio que isso me balançou muito. E eu não sabia muito por onde começar, né, o que eu deveria fazer, tipo, o que eu preciso fazer. Deus veio trabalhando em mim, né, após esse sonho. E ele tem falado muito comigo a respeito do verdadeiro arrependimento. E com isso, né, cresceu aquela fome por buscar mais a Deus, né? E a partir de então, tem crescido uma fome dentro do meu coração por Deus, por Jesus, pela sua palavra. E batendo, né, aquela consciência de que somos pecadores e sem Jesus simplesmente não temos esperança nesse mundo. E aí eu decidi num sábado ir numa célula. Não conhecia ninguém, então assim, eu fui pela fome mesmo da palavra de Deus. E chegando lá foi uma bênção, assim, eu fui muito bem recepcionada, recebida por todos. E no louvor ali, em algum momento, uma pessoa veio orar por mim e falou que sentia muito forte no coração, de que Jesus me queria bem perto dele. E isso mexeu muito comigo, porque no meu sonho eu estava tão longe. E ele dizia, você precisa se arrepender verdadeiramente. E por que eu tava tão longe de Deus? Porque eu não orava? Porque eu não ouvia a palavra? Não, necessariamente. Na verdade, eu já estava orando, eu já estava buscando uma vida com Deus na minha cabeça. E às vezes a gente tá assim, né? A gente tá indo na igreja, a gente ora, a gente lê a palavra. Mas tem um ponto crucial nessa vida com Deus, que é a questão do pecado, né? O pecado, ele nos separa de Deus. E se a gente não se arrepende de verdade disso, a gente não pode andar com Deus, verdadeiramente, plenamente. E por isso eu decidi trazer essa palavra aqui hoje. E aí eu quero ler aqui em Isaías 59:2. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Dormi com esse barulho. O pecado interior é uma condição humana que todo ser humano está sujeito. Então, você pode ir para a igreja, você pode ir de domingo a domingo, você pode ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode fazer o que você quiser. Você ainda é um ser humano pecador. Isso é uma condição que todos nós estamos sujeitos. Em Romanos 8, a gente vê que o pecado, ele é inimizade com Deus. Romanos 8, 7 e 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o que a gente aprende em Romanos 8 é que a gente tem que enxergar o pecado como inimizade contra Deus. E, nesse sentido, inimizade é diferente de inimigo. O inimigo, ele pode ser reconciliado, assim como nós cremos que fomos através do sangue de Jesus Cristo. Mas a inimizade, ela só pode ser destruída, né? O pecado, ele não pode ser transformado, ele não pode ser curado, reconciliado, ele só pode ser destruído. Ele é completamente incompatível com a natureza santa de Deus. E Deus sendo justo, ele não vai se moldar ao pecado. E muito menos o pecado, ele não vai se moldar a Deus. Ai, a gente tá completamente preso nesse corpo que não se submete a Deus de jeito nenhum, sabe? O pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela não se sujeita às leis de Deus. Ela é completamente oposta contra Deus, contra tudo que vem dele. E apesar de Deus ser
bom, ter um amor infinito, dele ter paz, alegria, tudo que a gente precisa e dele ser mais desejável do que tudo e excelente em tudo, a gente ainda carrega essa inimizade dentro do nosso coração todos os dias. E assim será até que ele volte e nos dê um corpo transformado. E tem uma frase de Owen que vai exemplificar isso muito bem, que é a graça, ela muda a natureza do homem, mas nada muda a natureza do pecado. E esse é o ponto central. O pecado, ele só pode ser destruído. Então, o pecado, ele é essa oposição direta a Deus e tudo que vem dele. E por isso o pecado adoece a nossa alma, sabe? E nos conduz à morte espiritual, física, emocional, em todos os sentidos nos destrói. É uma ofensa contra a nossa própria alma e contra o próprio Deus. Em Romanos, a gente vê muito sobre essa luta da carne e do espírito, que é uma luta constante que a gente vai sempre viver. E quanto mais a gente busca se aproximar de Deus e viver em santidade, mais o pecado se levanta contra nós. Então, se a gente viver de religiosidade ou de ações externas, sabe, boas ações, sem comunhão com Deus, de fato, a gente quase não vai viver essa luta interior, porque Deus não está realmente presente. Então, o pecado, ele afetou todas as áreas da nossa alma. Absolutamente nada em nós ficou livre da sua influência, e por isso que ele é tão difícil de controlar. É muito fácil a gente ser dominado pelo pecado, né? A gente começa com uma gotinha de pecado, sei lá, você vai falar um palavrão. Você fala um palavrão e daqui a pouco você não consegue mais controlar aquilo e aquilo vira parte da sua rotina e você não consegue falar uma frase sem um palavrão, sem uma palavra torpe. E assim é com a mentira, assim é com a pornografia, assim é com a luxúria, assim é com a raiva, com as desavenças, assim é com tudo. No começo, a gente começa dominando o pecado e não demora muito para ele nos dominar. Então, nós somos completamente corrompidos pelo pecado. E para Cristo realmente nos transformar, ele precisa vencê-lo em cada parte do nosso ser. Então, como diz Owen, quando Cristo entra na nossa alma, ele não encontra nenhum lugar de paz. Ele precisa lutar e conquistar cada área do nosso ser, mente, coração, emoções, vontades. E mesmo depois que a graça entra, o pecado ainda tenta resistir dentro de nós. E essa luta, ela é incessável. E a nossa mente, ela luta contra a confusão e a ignorância. As nossas emoções, elas enfrentam o ódio, a preguiça, todos os desejos errados que causam destruição. E a nossa vontade, ela enfrenta o desprezo às coisas de Deus, a teimosia, a desobediência. E por isso o nosso conhecimento, ele é limitado e o nosso amor por Deus é imperfeito, a nossa obediência, ela é fraca. E a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Esse é o ponto. A gente precisa de um Salvador. E sem Cristo, nós estaríamos completamente perdidos. Ele é a nossa única esperança e é o único que pode nos salvar do domínio do pecado. E enquanto a gente não reconhece que nós somos pecadores, nós nunca vamos buscar o perdão de Deus e a nossa reconciliação com Ele. E por isso que é tão importante a gente se arrepender verdadeiramente, como Jesus falou comigo. E o verdadeiro arrependimento, ele não acontece quando a gente fica triste por um momento porque a gente fez algo errado e alguém descobriu. E ele também não acontece quando a gente está sofrendo as consequências das nossas escolhas, das coisas erradas que a gente fez. O verdadeiro arrependimento, ele acontece quando a gente reconhece que aquele nosso caminho, aquelas nossas escolhas, aqueles nossos atos, eles estão sendo uma ofensa direta a um Deus santo. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem do sentimento de tristeza, do sentimento de raiva, do sentimento de nojo, de um ato que está ofendendo um Deus santo. Deus, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, ele é um opositor ao pecado. Ele nunca vai andar com o pecado, ele nunca vai ter comunhão com o pecado.
Ele está totalmente separado do pecado. Onde tem Deus, não tem pecado. E a gente tem que ter essa mentalidade, porque é justamente o pecado que nos afasta de Deus. E Ele quer andar com a gente, apesar de sermos pecadores. Apesar de sermos pecadores e de fazermos todo tipo de maldade, porque às vezes a gente acha que pecador é quem mata, quem rouba e quem faz coisas horríveis que a gente jamais faria. Mas o pecado, ele tá lá no nosso coração e por menor que ele pareça, por mais inofensivo que ele pareça, ele é destrutivo e ele conduz à morte. E enquanto a gente não tiver essa mentalidade, enquanto a gente não entender o quão nosso pecado é horrível, enquanto a gente não ter o mesmo ódio pelo pecado que Deus tem, a gente não vai conseguir se arrepender verdadeiramente, porque a gente vai se acomodar, se acostumar e maquiar os nossos atos, a nossa vida, porque a gente vai achar que se a gente for bonzinho durante, sei lá, o período que a gente viver aqui na Terra, vai estar tudo bem. Infelizmente, a verdade é que não tá tudo bem. Não tá tudo bem porque todos nós estamos sob o pecado e a gente não tem como correr dele enquanto a gente estiver aqui, a não ser que a gente se arrependa, que a gente se volte a Deus, que a gente peça perdão e misericórdia e que a gente receba dele o seu perdão e uma nova vida em Cristo, porque essa é a nossa única esperança. E uma vez que a gente está em Cristo, a gente é livre do jugo do pecado. E fica difícil pecar, porque quando você está andando com Cristo, você não fica confortável no pecado. E ele te incomoda, o Espírito Santo te fala que aquilo é errado e que você precisa parar. Enquanto você não para, você não sente paz no seu coração, porque Deus não te permite, ele não tem paz com o pecado. Eu não sei se tá dando pra entender essa luta interna que a gente trava, mas eu senti muito de trazer essa mensagem porque é algo que Deus tem falado muito comigo. E principalmente porque Ele quer estar comigo da mesma forma que Ele quer estar com você. Ele quer andar comigo da mesma forma que Ele quer andar com você. E a gente tem que buscar andar em santidade, sabe? A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente tem que ser batizados, porque uma vez que a gente é batizado, a gente sepulta o velho homem, a gente morre com Cristo para viver uma nova vida com Cristo. E andar nessa fé é todos os dias, é se arrepender todos os dias, é orar todos os dias para que Deus te traga mais discernimento dos seus próprios pecados. Porque ele, como eu disse, ele tá na nossa alma, agindo onde a gente nem vê, sabe? E a gente tem que pedir a misericórdia de Deus todos os dias. A gente depende dessa graça e dessa misericórdia, sabe? E só através do verdadeiro arrependimento a gente vai ter uma vida plena com Deus. E o arrependimento, ele é essa mudança de mentalidade, sabe? É você mudar a rota mesmo, é você ir pelo caminho estreito e é você largar suas velhas práticas. Como João Batista, ele pregava sobre arrependimento, sabe? Pra gente se arrepender dos nossos pecados e confessar com a nossa boca. E as pessoas confessavam, sabe? Os pecados que elas tinham. Da mesma forma, a gente tem que fazer isso com o Senhor. A gente tem que confessar, Senhor, eu menti, eu magoei aquela pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E dar nome aos nossos pecados e ali pedir a misericórdia dele. E para que ele possa nos limpar e nos purificar e nos santificar todos os dias. E Jesus, ele não veio para chamar os justos, os santos, que não precisam dele para nada porque já estão bem demais. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E por isso que, ai, se eu puder fazer você entender alguma coisa aqui, é que você é um pecador e você precisa se arrepender e você precisa de Jesus. E nós já somos culpados dos nossos pecados. Por mais que ele seja pequenininho, que você ache que ele é nada ou quase nada, o mínimo que você pecou, você já é pecador, você já está separado do Senhor. A menos que você se arrependa e morra para os seus pecados. Para viver uma nova vida com Cristo. Porque a nossa única esperança está nele. É o sangue do Cordeiro que nos limpa de todo pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, sabe? Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E nós já estávamos condenados à morte. Mas ele levou a morte, ele
Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele vive e você não vai ter uma vida eterna se você não andar com ele, porque você só pode viver através dele, porque se não for por ele, já estamos condenados, já estamos no pecado. E eu não trouxe essa mensagem aqui pra tirar a sua esperança. O meu coração ele fica cortado e eu fico quase sem fôlego quando eu penso sobre tudo isso. E ao mesmo tempo eu tenho uma alegria que me consome, porque eu sei que eu tenho esperança e ela está em Cristo. E a sua esperança também está em Cristo, então, sabe, se de alguma forma essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você feche seus olhos agora e ore junto comigo, sabe? E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na sua presença, Senhor. E nós reconhecemos, Pai, a nossa condição, Senhor. Nós reconhecemos como nós somos pecadores, Pai. Nós reconhecemos que o mais profundo da nossa alma, Pai, se opõe contra Ti, Senhor. Nós reconhecemos que quando nós vamos adorar, Senhor, a gente adora de forma externa, Senhor, mas dentro da nossa alma, da nossa mente, a gente está longe, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que a gente tem mentido, Senhor, e que a nossa boca, Pai, nós temos usado para blasfemar, nós temos usado para amaldiçoar, nós temos usado para fofocar, para mentir, para maldizer muitas coisas e muitas das pessoas que você ama, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que nós temos pecado contra o Senhor, Pai, que o Senhor é santo, o Senhor é puro, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa condição, nós reconhecemos como somos miseráveis diante de Ti, Senhor. O quão o Senhor é grande, Pai, o quão o Senhor é poderoso, o quão o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração e honra, Pai. E nós reconhecemos, Pai, que nós estamos separados de Ti por essa condição. Mas nós sabemos, Senhor, através da Sua palavra, que nós temos a esperança e ela está em Cristo, Senhor. E eu oro nesse momento, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor venha nos lavar, Senhor, através da nossa fé que nós depositamos no Seu Filho. E eu oro, Espírito Santo, por essa vida, Pai, para que o Senhor venha limpá-la, Senhor, e convencê-la, Pai, do pecado, porque nós estamos tão cegos, Senhor, que nós não conseguimos nem enxergar, Senhor, o como nós temos pecado contra Ti, Senhor, e como isso tem Te ofendido, Pai. Pai, nós nos arrependemos nessa noite, nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor venha com a Sua misericórdia, Senhor, com a Sua graça e nos alcance, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, por cada pecado que nós cometemos. Eu oro em nome de Jesus, Pai, ao decorrer dos dias, que o Senhor venha nos lembrar, Senhor, cada pecado que nós cometemos contra Ti, Senhor, e nos dê a oportunidade de nos arrepender mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor complete a Sua boa obra nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus para que nós possamos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Para que nós possamos curvar os nossos corações, Pai. Que todo orgulho saia, Pai. E que o Senhor venha nos preencher, Pai, com a Sua bondade, com o Seu amor, com a Sua paz, com a Sua esperança, em nome de Jesus. Mas nós clamamos, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai, de nós que somos pecadores, Senhor, que temos pecado contra Ti, Senhor. Nós queremos estar junto contigo, Jesus, e andar contigo e ver Sua face, conhecê-lo plenamente naquele grande dia, Senhor. Assim como o Senhor conhece a cada um, Pai. O Senhor conhece o que nós não conhecemos sobre nós mesmos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e nós dizemos, nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti todos os dias, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas distrações, Pai. Nós temos olhado tanto para esse mundo, Pai. E nós nos perdemos, Senhor. Nós nos perdemos da Sua palavra, Senhor, do que mais importa, Senhor. Nós sabemos que a nossa vida aqui é um sopro, Senhor. E se o Senhor não voltar hoje, daqui 1 minuto ou amanhã, Pai, nós sabemos que nós não iremos durar muito tempo nessa terra, Senhor. E nós sabemos que no grande dia nós iremos ser julgados, Senhor, por tudo que a gente fez, por tudo que a gente não fez. Por isso nós estamos clamando, Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a nos arrepender, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós queremos entregar nossas vidas a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos receba, Pai, com os Seus braços abertos, Senhor. Porque eu sei que o Senhor nos ama, o Senhor nos ama tanto, Pai. E a Sua palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem absolutamente nada pode nos separar do Seu amor, Senhor. O Senhor nos ama, Pai, de uma forma que a gente não consegue compreender. E esse amor até me assusta, Senhor. Porque é um amor tão grande que eu não mereço, Pai.
que eu te agradeço, Senhor, por esse amor. Eu te agradeço porque o Senhor é a nossa esperança. Eu te agradeço porque o Senhor veio para nos salvar, Senhor, e nos dar vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Agora eu quero que você tire um minuto do seu dia para orar e para entregar a sua vida a Jesus. Ele tá te esperando. Esse sonho que eu tive, que eu contei no início, o testemunho da menininha que eu trouxe aqui no início do vídeo, é só para nos acordar, é só para nos despertar para a verdade. E que em nome de Jesus você desperte, que você entregue a sua vida a Jesus, que você possa preparar um caminho reto para o Senhor, para que você possa preparar a sua vida para o Senhor e entregá-la a Deus. E, sabe, procura uma igreja, se você não frequenta uma igreja séria, com pessoas sérias que estão sedentas por Jesus, onde você possa ser batizado, onde você possa aprender mais sobre a palavra de Deus e ser assistido por pessoas sérias que se importam com a sua alma. O que você precisar, pode comentar aqui abaixo nos comentários. Eu vou estar orando por vocês, falando com vocês e aprendendo com vocês. E é isso, gente. Curta o vídeo, compartilha com alguém que precisa ver essa mensagem e sai pregando, tá? Quando você estiver no ônibus, no seu trabalho, fala com outras pessoas a respeito de Jesus. Ele quer salvar o máximo de pessoas, mas depende de nós, do nosso arrependimento, porque ele tá de braços abertos, mas ele quer a nossa entrega. Então, que nós possamos nos entregar e ajudar outras pessoas a chegar a ele também. Um beijo!